Olá! Para a gente entender o Brasil de hoje, não tem jeito. É preciso voltar e olhar para o nosso passado. E que passado, né? Um tempo de contradições profundas. A história do Brasil colonial é exatamente isso. A história de uma riqueza imensa que nasceu de uma dor que a gente mal consegue descrever. Uma narrativa de opulência construída sobre a exploração. Olha, essa citação aqui é o ponto de partida para nossa conversa. Ela mostra que o projeto colonial não foi algo natural, que simplesmente aconteceu. Foi uma intervenção violenta, planejada. Sociedades inteiras na África foram completamente desestruturadas para alimentar uma máquina econômica do outro lado do oceano. A nossa análise vai seguir esses 4 pontos. Primeiro, a gente vai ver qual era o motor econômico da colônia. Depois, vamos falar sobre a engrenagem humana que fazia tudo isso girar. Em seguida, as rachaduras nesse sistema. E, por fim, os legados que essa história toda deixou para nós. Então, vamos lá, mergulhar na primeira parte. Afinal, qual era a força que movia, que impulsionava a colonização do Brasil? A resposta está em dois grandes ciclos econômicos que definiram a cara da colônia. A colônia teve basicamente duas grandes fases econômicas. Primeiro, o famoso ciclo do açúcar, todo concentrado ali no litoral nordestino. A gente está falando de uma sociedade patriarcal, rural, com a vida girando em torno dos engenhos. Mas aí, no século XVIII, o jogo vira. Começa o ciclo do ouro e o centro econômico do Brasil se desloca para o interior, lá para as Minas Gerais. Isso foi responsável por criar cidades, uma vida mais urbana e até permitir, mesmo que de forma bem limitada, uma nova dinâmica social. Claro, sempre com Portugal de olho em tudo, controlando e cobrando impostos pesadíssimos. Esse ditado popular da época é perfeito para ilustrar a instabilidade da riqueza na colônia. A fortuna vinha rápido, mas era frágil. Uma geração podia juntar um dinheiro inacreditável, mas a geração seguinte, tentando viver de renda como uma aristocracia que não produzia, podia perder absolutamente tudo. Certo. Mas como é que toda essa riqueza era produzida? É aqui que a gente entra no coração do sistema, na sua peça mais brutal e, ao mesmo tempo, mais essencial: a escravidão. É fundamental a gente entender que a escravidão no Brasil colônia não foi um acidente de percurso, foi um projeto, um sistema meticulosamente pensado e organizado com um único objetivo: fornecer mão de obra para produzir em larga escala para o mercado europeu. Não era algo antigo, um resquício. Pelo contrário, era uma ferramenta moderna e central do capitalismo mercantil da época. E foi um sistema que durou séculos. Pensem nisso. Desde os primeiros contatos dos portugueses na África, lá no século XV, o tráfico de pessoas foi se adaptando para atender a demanda da colônia. Primeiro foram os canaviais do açúcar, depois as minas de ouro. É uma marca terrível que atravessou quase 400 anos da nossa história. E claro, falar da escravidão no Brasil exige que a gente olhe para o impacto devastador que isso teve na própria África. O tráfico estimulou guerras, sequestros, desestruturou sociedades inteiras e transformou a captura de seres humanos na principal atividade econômica de várias regiões. Uma verdadeira catástrofe humana em escala continental. Agora, um sistema que se baseia em tanta violência nunca poderia ser estável, certo? Ele já carregava dentro de si a semente da própria crise. Então vamos ver agora como a resistência foi uma constante que foi pouco a pouco rachando as bases do poder colonial. E é importante entender, a resistência não era um evento isolado, uma coisa que acontecia de vez em quando. Não. Era um processo contínuo. Começava lá nos navios negreiros durante a travessia, continuava no dia a dia com a teimosia de manter vivas as culturas, as religiões, as línguas e, claro, culminava na sua forma mais radical de desafio, a fuga e a criação dos quilombos. E aqui um ponto-chave. Os quilombos não eram só esconderijos, longe disso. Eles eram verdadeiros projetos políticos. Eram sociedades alternativas, com suas próprias regras, sua própria economia e sistema de defesa. Palmares, que resistiu por quase um século, é a maior prova de que a população escravizada nunca aceitou sua condição de forma passiva. Então, o que unia essas pessoas que vinham de tantas origens diferentes nessa luta? A cultura. A memória da África, as visões de mundo em comum, as práticas religiosas. Foi tudo isso que criou um sentimento de nós contra eles. E essa foi a base para a solidariedade e para a organização da resistência coletiva.
E assim a gente chega na parte final da nossa conversa. Um momento para a gente perceber que essa história não ficou lá atrás no passado. Pelo contrário, ela continua ecoando de formas muito complexas e muitas vezes dolorosas até hoje. A pergunta que fica é essa que está na tela. A desigualdade, o racismo estrutural, a concentração de terras, tudo isso tem raiz lá atrás. Mas, ao mesmo tempo, a resiliência cultural e as lutas por direitos que a gente vê hoje também vêm de lá. Onde mais a gente consegue enxergar essas raízes coloniais, tanto nos desafios quanto nas forças do Brasil atual? É uma reflexão que é, sem dúvida, essencial. Bom, se essa análise ajudou a gente a pensar um pouco mais sobre esse período tão fundamental da história do Brasil, fica aqui o convite para curtir e se inscrever no canal. E para mais conteúdos, é só seguir o perfil no Instagram, @prof.hallam.deoliveira. A gente se vê na próxima!